Então, a aula de hoje, então, será voltada à geografia agrária, mais especificamente aos sistemas de produção. Anteriormente, uma aula nossa que eu dei aqui pelo desafio para vocês, eu estava dando uma aula de geografia agrária, inclusive, e então, por cima um pouco do sistema, de algumas partes dos sistemas de produção agrária. Hoje a aula, então, vai trazer um pouco mais desse enfoque aos sistemas de produção, para que nós possamos, então, entender o como que eles, então, existem e se correlacionam com a agricultura, mais especificamente a agricultura brasileira. Nós estaremos, então, ao decorrer da nossa aula, citando alguns aspectos mais gerais, que vocês vão ver aspectos que nós não encontramos aqui no Brasil, mas também aspectos que acredito que esteja muito próximo da nossa realidade, tendo em vista o não sei como é o conhecimento agrário de vocês, mas são coisas que nós podemos observar em cidades vizinhas aqui, próximas de Pelotas e da região aqui do Sul. Então tá, vamos pensar então, contextualizar então o que seriam então esses sistemas agrários. Os sistemas agrários, então, os sistemas agrícolas, eles definem então como os seres humanos desenvolvem a agricultura, de acordo com o índice e a área cultivada. Esses sistemas então são representados de duas maneiras, sendo eles a agricultura intensiva e a agricultura extensiva. Então, os sistemas agrícolas, então, eles vêm para sistematizar então o como que o ser humano ele lida então com aquele pequeno espaço de terra aonde ele está incumbido então de produzir alimentação, sendo então alimentação tanto para a sua subsistência quanto para a produção voltada à comercialização dessa produção agrícola. Então, nós acabamos de contextualizar um pouco do que seriam, então, esses sistemas agrários, e agora entrando um pouco mais adentro do que dessas duas vertentes que os sistemas possuem, nós vamos estudar agora, então, um pouco do sistema extensivo, que é a agricultura extensiva, então, ela é a modalidade de produção caracterizada pelo baixo investimento financeiro. Então, ela tem uma característica única de ser um meio de produção onde nós não temos, então, tamanho implemento financeiro, tecnológico e até mesmo investimentos um investimento numa alta produção de insumos. Os insumos, então, nesse sistema, eles se mostram de maneiras reduzidas. E por conta, então, dessa inviabilidade econômica, ele apresenta, então, técnicas rudimentares. Eu não sei se vocês ainda se lembram, mas trazendo um pouquinho, então, de um feedback das nossas aulas passadas, eu falei bastante sobre a agricultura tradicional. Quando nós falamos numa técnica rudimentar, que apresenta baixa produtividade, nós estamos falando, então, de uma técnica que ela não possui, então, grande implemento, ela não possui, então, um grande uma grande aplicação científica, ela se baseia então naquelas técnicas mais rudimentares, aonde a grande parte do esforço se dá de forma braçal e através da atração humana. E eu trago esse exemplo então para mostrar para vocês como dá para correlacionar, mas ao mesmo tempo nós não podemos confundir essas duas formas, porque de um lado nós temos o sistema extensivo e do outro lado nós temos a agricultura tradicional. A agricultura tradicional é um meio de produção, o sistema não, o sistema ele já vai entrar como um mecanismo de entender o como que é aplicado então aqueles meios. É algo mais sistemático, é algo mais definido. A agricultura tradicional, ela de certa forma acaba por ser mais algo, como eu posso dizer, cultural, por assim dizer. Em outras palavras, é a agricultura encontrada no cenário da subsistência. É importante destacar a questão da subsistência, porque muitas das vezes, quando ela é abordada no Enem, ela traz de maneiras mais distintas, perguntando o que seria, então, uma agricultura de subsistência. O que seria a subsistência? Quando nós estamos falando de uma agricultura de subsistência, como o próprio nome já deixa um pouco explícito, é uma agricultura, então, que ela é voltada para que nós possamos consumir e alimentar daquilo que nós possamos produzir e nos alimentar daquilo que, então, nós estamos produzindo. Então, é uma modalidade que visa a produção de alimentos para garantir a sobrevivência do agricultor, de sua família e da comunidade da qual faz parte.
Aqui, então, trazendo algumas características, então, desse sistema extensivo. Emprego de grande quantidade de mão de obra nas etapas de produção. Por que ela possui, então, um emprego de mão de obra nessas etapas de produção? Por causa que, nessas etapas de produção, como nós não temos questões de tecnologias, mecanizações nesse sistema agrícola, ela acaba, então, por fazer do uso essencial da tração humana, onde, então, como nós não temos recursos financeiros suficientes para estar comprando uma máquina para fazer pela gente, nós mesmos teríamos que ir lá e arar o campo, iniciar com o processo de semeação, aplicar o adubo ou até mesmo a água, para que, então, nós possamos, assim, começar esse meio de subsistência. Escassos recursos financeiros e pouca aplicação de tecnologia. Então, como já dei um pequeno spoiler do que seria isso, é como eu já havia mencionado, escasso recursos financeiros e pouca aplicação tecnológica. Quase que logicamente, se nós não possuímos, então, uma condição monetária suficiente para fazer um investimento e comprar um insumo agrícola que nos ajude a potencializar a nossa produção, nós acabamos, então, tendo pouca aplicação tecnológica dentro desse sistema. A condição do solo determina a quantidade e qualidade de produção. O que nós podemos falar bastante sobre isso? É que, por exemplo, se nós temos um grande produtor, que ele possui, então, boas condições financeiras, e ele pode, então, investir nas mais modernas tecnologias de aplicações agrícolas. Ele, independente do solo que ele for pegar para a sua produção, ele vai ter todo um recurso, todo um preparo financeiro para investir, então, em cima daquele solo, aplicando corretivos, adubos, equilibrando o hidrogênio do solo, para que ele possa, então, assim, começar esse processo de plantação. Já o processo extensivo, nós já sabemos bem explicitamente que tem poucos recursos financeiros, o solo vai ser, então, uma condição fundamental para determinar a quantidade de alimento que vai ser produzida. Por quê? Porque se nós tivermos um solo com um índice de hidrogênio muito alto ou muito baixo, vai estar inviabilizando, então, a produção de certas culturas. Nós não estaremos conseguindo enriquecer aquele solo com adubos para que nós possamos, então, potencializar nossa produção. Então, geralmente, depende da qualidade do solo para que nós possamos, então, iniciar esse processo produtivo. Outra questão do solo, muitas regiões, principalmente aqui no sul, possuem grandes rochas em meio à terra. E, por conta disso, se nós não tivermos recursos tecnológicos suficientes para fazer essa remoção, essa aração do campo, acaba se tornando inviável aquela área produtiva. Geralmente, a produção tem como destino o mercado interno. Então, como já foi abatido anteriormente, mas é sempre importante deixar bem explícita essa questão, entra a questão que o sistema extensivo, então, ele tem uma característica de ser, então, uma produção de subsistência. Ele produz para aqueles que estão produzindo possam sobreviver a partir daquele alimento. Então, tem como destino o mercado interno, aqueles que produzem. E baixa produtividade por área plantada. Bom, pouco recurso financeiro, pouco recurso tecnológico, nós não vamos estar conseguindo potencializar, então, essa produção agrícola, e, consecutivamente, então, ao decorrer disso, nós temos uma baixa produtividade por área plantada. Agora, dando continuidade. Aqui eu trouxe, então, uma imagenzinha para mostrar como seria um pouco dessa agricultura extensiva. Como nós podemos ver, nós temos o uso da força braçal, onde está sendo produzida, então, essa cultura. Ficou alguma dúvida quanto à produção extensiva? Se ficar qualquer dúvida ao decorrer da nossa aula, vocês podem estar colocando no chat que, ao decorrer dela, quando eu for dar uma pausa para ler o que vocês estão postando, eu vou buscar responder. Bom, se não ficou nenhuma dúvida, agora dando continuidade, nós temos o sistema intensivo. E o sistema intensivo, então, ele se mostra contrário, então, do sistema extensivo,
ele então nos conta então sobre essa potencialidade que a produção agrícola tem com a implementação de tecnologias, mecanizações e aplicações científicas. Então, mais precisamente falando, dentre os sistemas agrícolas, o intensivo é aquele que tem como característica básica a elevada produtividade, sempre com o emprego de diferentes máquinas. Além dessa mecanização, existe o cultivo do solo, técnicas consideradas inovadoras, algumas voltadas para a sustentabilidade da propriedade. Então, como já está dizendo, mostra que está abrangendo diversas deficiências que o sistema anterior apresenta, o extensivo. Que é importante destacar que a agricultura extensiva e a intensiva, ambas existem. O que diferencia uma da outra? É que normalmente nós enxergamos mais a aplicação da agricultura extensivas em países subdesenvolvidos e países emergentes. Já quanto à agricultura intensiva, nós temos um maior destaque para esse modelo em países desenvolvidos e também algum pouco ou quase inexistente em países emergentes ou até mesmo subdesenvolvidos. É mais difícil de nós vermos esse sistema sendo aplicado num subdesenvolvido, mas acontece em algumas regiões mais financeiramente ricas. Mas então, como eu falando, voltando aqui, a agricultura intensiva, então, ela acaba por suprir alguns déficits que tinha na anterior. Porque, como nós já podemos ver aqui, ela tem, então, uma elevada produtividade, ela tem apoio financeiro, e ela também tem técnicas e métodos de conseguir, então, aproveitar o solo independente de sua condição. Onde, então, ele consegue trabalhar melhor nessa questão do cultivo do solo, da preparação dele, para que ele possa, então, ter um máximo de extração possível dentro daquela área. Alguma, então, dessas características do sistema intensivo, nós temos a produção em larga escala, de tipo de fruta ou hortaliça. Então, aqui no Rio Grande do Sul, ele é um grande produtor de frutas e hortaliças, como, por exemplo, nós temos grandes produções de tomate, de pêssego. O Rio Grande do Sul é um dos principais estados exportadores de pêssego do Brasil. E tudo isso só é possível, então, pela aplicação financeira. Por quê? Porque quando nós estamos falando numa produção intensiva, algumas culturas são muito frágeis e dificilmente conseguem se adaptar ao clima. E para que nós consigamos, então, fazer todo esse processo de adaptabilidade, nós temos que ou construir uma região que seja favorável para sua existência, que no caso, então, entraria o sistema de estufas, que são grandes barracões de lonas que lá eles conseguem, então, controlar a temperatura, ter um controle mais preciso da água e até mesmo do tipo de terra que vão estar utilizando para aquela produção agrícola, quanto a desenvolvimentos mais científicos, onde eles estarão, então, buscando mudar geneticamente aquela planta, que entraria, então, nesse caso, os transgênicos, que eles vão estar buscando modificações científicas, científicas genéticas, onde, então, eles vão estar criando uma planta dessa mesma espécie, só que com uma resistência maior dela a frio, calor, umidade e até mesmo para que ela consiga se adaptar a mais diferentes solos. Outra característica é elevado uso de combustível e insumos. Então, é o que eu havia falado. Se o produtor quiser que um espaço de terra seja produtivo, ele vai fazer com que seja. E para que isso seja possível, ele vai utilizar muito de maquinários, e nós sabemos que os maquinários, então, eles são movidos a óleo diesel, e para que eles possam, então, arar todo um campo, todo aquele latifúndio, que então são regiões com milhares de quilômetros quadrados, eles precisam de bastante combustível. Algumas das grandes propriedades rurais chegam a ter seu próprio reservatório de combustível, por assim dizer, seu próprio posto de gasolina, para que ela possa, então, abastecer os maquinários que vão estar sendo utilizados no dia a dia daquela produção. E quando nós estamos falando nos insumos, por exemplo, insumos que são característicos para a correção de solos, insumos que são utilizados, então, para
pesticidas, herbicidas para, de certa forma, acabar com as pragas e até mesmo potencializar aquela produção que eles estão produzindo. Como podemos dizer assim, deixar esteticamente mais bonita. Quando nós vamos no mercado, por exemplo, e vamos supor que existe duas cestas de maçãs. Numa das maçãs, nós temos uma delas que está mais machucada, onde nós vemos mais nitidamente, então, forças exteriores agindo sobre ela. E já do outro lado, nós teremos uma maçã que é esteticamente bonita, onde nós não vemos machucados, não vemos arranhões, e ela está lá, inteirinha. Na maçã que ela está machucada, ela possivelmente foi de um método de produção mais extensivo, onde não teve, então, tanto controle tecnológico, tanto investimento financeiro para o resultado final daquele produto. Mas quando nós pegamos a maçã mais bonitinha, aquela que não apresenta nenhum machucado e é esteticamente mais bonita, ela possivelmente apresentou então um maior uso de insumos agrícolas, maior uso de herbicidas, de agrotóxicos, para que então ela pudesse chegar naquele estágio final sem nenhum machucado, sem nenhuma ação externa ter atingido sobre ela. Aplicações de fertilizantes para a regeneração da terra. Uma das características que nós temos quando nós falamos em monoculturas, em produções de larga escala, é que ao decorrer do tempo, aquelas produções elas vão retirando então os nutrientes daquele solo e vão assim então o desgastando. Eles vão então o precarizando. E isso, para que então nós possamos realizar então essa correção, muitas das vezes é utilizado então grandes quantidades de aplicações de fertilizantes para que ela possa então vir a devolver os nutrientes que aquela terra tinha previamente à sua produção, ou até mesmo para complementar algum nutriente que eles estejam visando para potencialização da produção agrícola. E, bom, vou destacar novamente, quando nós falamos em monoculturas e produção de larga escala, elas têm o costume de degradar o solo, elas agridem aquela região, onde elas deixam o solo pobre, pode vir a ocorrer, em decorrência dessas monoculturas, processos de intemperismos e erosão nesses solos, que quando nós estudamos então a geografia física, nós vemos o quanto esses processos se tornam prejudiciais e, de certa forma, alguns chegam a ser irreparáveis. Então, é toda uma questão de uso consciente da terra. Independente de nós ter condições financeiras para conseguir, então, apropriar aquele espaço para a nossa produção, eu acho que nós devemos também pensar numa perspectiva mais ecológica de que até que ponto isso é totalmente viável para nós. Tá, nós podemos estar produzindo alimentos, nós podemos estar com esse alimento produzido abranger questões da fome. Só que a ponto de não poder mais tornar aquela área uma área inviável para futuras produções e até mesmo para futuras moradias. Então, toda uma questão da produção que ela tem que ser pensada. Ela tem que ser uma produção toda estratégica montada para que ela possa produzir e continuar produzindo. Avançado sistema de irrigação e estufas. Como eu já havia falado anteriormente, algumas espécies de plantas, elas apresentam, então, uma maior dificuldade para se estabelecer em determinadas regiões. Com isso, então, nós temos que pensar nessa implementação inovadora que vem, então, a abranger as deficiências dessas plantas. E com isso, então, seria algum dos métodos avançados que foram desenvolvidos, avançado sistema de irrigação e estufas. A irrigação, então, o nome já deixa a sugerir que é a questão de levar água até essas culturas. Elas podem ser feitas normalmente por tubulações que passam ao decorrer da produção, ou até mesmo maquinários agrícolas que vão estar passando e irrigando aquela região. E as estufas são aquelas grandes tendas de lonas que eu mencionei, que elas vão servir então para controlar a temperatura e demais características para potencializar aquela produção. Outro fator interessante das estufas é também que ela evita com que fatores externos venham a entrar dentro daquela região e prejudicar aquela cultura que está sendo produzida.
sendo insetos ou até mesmo outras espécies de plantas. Antes de dar continuidade na aula, eu vou perguntar novamente, porque gosto de perguntar e ver como está sendo esse processo de trocas. Tá tudo tranquilo para vocês? Estão conseguindo me ouvir bem? Estão conseguindo surgir alguma dúvida? Reforço que se surgir dúvidas ou alguma coisa que vocês sentiram confusos, eu posso voltar a explicar tranquilo. Tá bem, então. Obrigado por sua quantidade. E aqui, então, eu trouxe duas imagens que representam, então, esse processo de produção. Como nós podemos ver, são imagens de tratores, são imagens de engrenagens mecânicas que estão, então, realizando esse processo da extração e da produção agrícola. Onde na primeira imagem nós estamos vendo um trator puxando uma ferramenta agrícola, e na segunda imagem nós estamos vendo, então, um modelo de extração, então, sendo realizado totalmente mecanicamente, onde, então, esse mecanismo retira a cultura e transfere para o outro trator que está acompanhando do seu lado, e possivelmente vai levar para um terceiro lugar que vai, então, preparar ele para o seu processo de comercialização e exportação. Aqui nessa imagem eu busquei trazer diversas imagens para contextualizar bem para vocês o como que essa produção extensiva ela pode ser dada das mais diferentes maneiras e das mais diferentes aplicações, e também contextualizar um pouco em como tudo isso entra para a geografia. Já agora nessas outras duas imagens, nós temos então na mão de alguém que está usando esse GPS ou esse tablet para fazer então um monitoramento aéreo da sua produção, para que ele consiga então assim ter uma visão mais panorâmica de como está sendo realizado todo esse processo de cultivo, vendo se não tem nenhuma área que está apresentando algum déficit, para que então com isso ele consiga potencializar da melhor maneira possível sua produção agrícola. Por que ele utiliza então dessas ferramentas de GPS, de sensoriamento remoto, imagens de satélites, etc. Para que, imagina se nós estamos produzindo, então, cerca de 10 hectares de soja e outros 10 hectares de trigo, por exemplo. Para que nós consigamos, então, ter o controle dessa área, imagina se fosse uma pessoa tendo que caminhar todos esses 10 hectares. É uma distância, assim, ó, gigantesca. Então, para que esse controle possa ser feito de maneira mais efetiva, eles acabam, então, por utilizar, então, dessas ferramentas geográficas para fazer, então, o controle dessa área produtiva deles. E já na segunda imagem, conseguimos ver um trator que está passando sobre aquela cultura, realizando o processo de irrigação, ou ele pode até mesmo estar aplicando algum herbicida, algum agrotóxico. Eu gosto de destacar bastante para que nós possamos entender e também consolidar um pouco do que seria, então, a geografia por trás disso tudo. É sempre bom pegar, e eu gosto sempre de trazer um pouco dos feedbacks nas minhas aulas. Quando nós falamos na geografia, nós falamos de um estudo espacial e de como aquilo, então, acaba por ser a nossa área de estudo, para não deixar tão fragmentado. Quando nós falamos na geografia, ela é uma ciência que estuda, ela é colocada como uma ciência que estuda o espaço. Para que nós possamos estudar o espaço e suas deformações, nós temos que estar ligados nas questões das construções antropológicas, que no caso seria as ações do homem na natureza, que aí já entraria mais uma antropologia ambiental, e ver como que nós, seres humanos, acabamos então por modificar esse espaço, sendo essa modificação de forma mais direta, como nós podemos ver numa agricultura, que nós estamos, de certa forma, acabando com uma cultura pré-existente para iniciar um processo de monocultura, mas também como entra numa questão mais social, que seria, então, mais voltado, por exemplo, ao entendimento de como esses processos agrícolas, então, interferem na nossa sociedade. Como que a nossa sociedade, então, se espelha, como a sociedade ela pode ser erguida através dessas produções.
Aí acaba entrando assim toda uma perspectiva de como que esses sistemas então vêm a transformar essa sociedade, como que a sociedade se comporta ao decorrer disso, entrando então assim fatores culturais para que nós possamos entender o processo de formação espacial. Desculpa, se lá for. Bom, dando continuidade, em qual relação então dos sistemas intensivos entra com o agronegócio? É uma das perguntas que eu fiquei me questionando quando estava criando essa aula para vocês. Aí eu decidi trazer uma resposta aqui. De forma simples, a conexão entre os termos se faz presente no fato do agronegócio estar relacionado com o desenvolvimento de soluções tecnológicas que trazem lucros para os proprietários rurais, ou seja, grandes latifúndios. E é assim, então, que o sistema intensivo se equaciona para o agronegócio. Não que o sistema intensivo, então, ele pode estar relacionado com o agronegócio, mas o sistema intensivo, ele não é o agronegócio. É sempre importante saber diferenciar um pouco esses dois. Uh, então, os modos de produção dos sistemas agrícolas. Conectados com o sistema intensivo e extensivo, existem diferentes modos de produção agrícola. Eles estão diferenciados por condições socioeconômicas, ambientais, culturais e técnicas. Então, dentro desse sistema intensivo, existem, então, diferentes modos de produção a partir desses. Uh, Entre esses modos, então, alguns principais que eu coloquei aqui para nós, seriam, então, a agricultura de subsistência, a agricultura itinerante, a agricultura de jardinagem e a agricultura de plantio. Aqui na primeira imagem, sim, nós temos então a agricultura de subsistência, que foi algo que eu já bati algumas vezes anteriormente, que fala então que é naquela agricultura que ela é responsável pela, pela questão do produtor estar produzindo e a partir daquilo que ele está produzindo, estar se alimentando. Então, é sempre bom reforçar, porque como eu já havia mencionado anteriormente, mas eu gosto de botar bastante as coisinhas para ficar bem entendível a todos. Então, esse sistema, ele, apesar de não ter grandes investimentos econômicos, apesar de não ter uma grande aplicação tecnológica, ele apresenta uma fundamental importância, que esse sistema, então, ele permite que as pessoas possuam, então, vidas no campo. É através desse sistema, então, que nós temos a possibilidade de uma vida agrária. E por ser uma agricultura de subsistência, não quer dizer que tudo que ela produza seja necessariamente para o consumo próprio dos indivíduos. Às vezes, quando acaba por ser um ano bom, eles acabarem conseguindo produzir algo a mais, eles muitas das vezes acabam, então, comercializando o que sobrou dessa plantação deles. Então, muito dos feirantes que nós enxergamos aqui em Pelotas e demais regiões, que são os ambulantes, etc., muitas das vezes eles podem estar situados no caso de uma agricultura de subsistência, aonde o que eles produziram a mais, eles vão estar vindo então para os grandes centros urbanos para comercializar ou até mesmo negociando com grandes redes de mercado para levar aqueles produtos então às suas bancas. A agricultura itinerante. Por que eu coloquei essa imagenzinha pegando fogo? Bom, a agricultura itinerante ela é caracterizada então por ser um modelo de produção onde ela acaba com a cultura anterior, onde o proprietário rural vai extinguir com a cultura já existente naquela região e vai por cima daquele solo produzir novamente alguma cultura que vai vir então para a sua subsistência ou até mesmo para comercialização. Então esse é um modelinho de produção que visa então a reutilização daquele espaço, aonde eles veem que aquela cultura é uma cultura, por exemplo, vamos supor que seja de pasto e não é para nós humanos de certa forma viável, não é do nosso interesse estar nos alimentando a partir daquela cultura. Então, eles entram por extinguir aquela região
e iniciar o processo de cultivo. Antes de mais nada, não quer dizer que eu esteja apoiando aqui a destruição de espaços para que nós possamos, então, iniciar um processo de plantio, mas quando essa agricultura itinerante ela ocorre, muitas das vezes ela está ocorrendo de maneira de um termo legal, onde a pessoa vai na justiça, recorre e fala, aquela é uma terra improdutiva, onde não tem quase nenhum impacto ecológico, e eu gostaria de então estar produzindo naquela região para poder então subsistir e também comercializar aquele produto que está sendo produzido naquela região. Então, assim entra a agricultura itinerante nesse sistema. A agricultura de jardinagem. Essa é uma agricultura que nós dificilmente vamos estar enxergando em alguma região fora da Ásia. Ela é bastante marcante em países como China e Coreia do Sul. Não já ter visto um modelo parecido com esse aqui no Brasil. Se alguém já viu, quiser colocar no chat para que nós possamos ter conhecimento, agradeceria. Mas eu achei interessante trazer para nós, porque esse é um modelo de agricultura que ele busca reutilizar o máximo possível dos espaços. Aqui, como nós podemos ver, ele está sendo colocado, então, em um relevo, de uma forma como nós podemos ver em degraus. E por que está sendo colocado dessa forma? Para que essa cultura, então, ela possa fazer o maior aproveitamento possível de questões hídricas naturais, como, por exemplo, da chuva, ou da passagem de uma fonte, ou diversas outras perspectivas. Como, por exemplo, quando cair a chuva nessa região, ela vai estar, então, se deslocando para as regiões mais baixas, e, então, o processo da gravidade vai estar, então, puxando então, essas gotículas d'água, fazendo com que, desde o ponto mais alto até o ponto mais baixo, seja irrigado. Claro, para que nós possamos viabilizar e pensar num modelo de produção seguindo essas características, nós temos que pensar numa terra que seja, de certa forma, viável para que suporte, então, essa produção, e, ao mesmo tempo, uma cultura que consiga resistir a todos esses intempéries climáticos e processos erosivos e intemperismos. E quando vocês estudaram relevos, acredito que tenham passado também pelo processo da explicação do que seriam os processos de intemperismo, erosivos, etc. Caso vocês não tenham visto, eu acho que já fazendo uma propaganda importante destacar também, nós temos uma página no YouTube, onde os vídeos das nossas aulas, então, eles são gravados, e eles acabam, então, indo para lá. Se vocês chegarem no YouTube e colocarem desafio, FITEL, vocês vão estar chegando lá e vai ter a opçãozinha vídeos, e cada aula está dando denominação. Se esse vídeo, então, acabar indo para o YouTube, ele vai ter, então, a denominação de sistemas agrícolas, os sistemas agrários, e assim vocês poderão, então, ir acompanhando o processo das aulas que está sendo, então, realizado pelo desafio. E agricultura de plantio. A agricultura de plantio, então, ela é o sistema agrícola que é um modelo de produção dos sistemas que ela visa, então, a produção para exportação, para comercialização. É um sistema, então, que ele é muito caracterizado pelas monoculturas, onde nós temos uma grande produção de uma mesma espécie, para que nós possamos, então, vir a comercializar aquele produto que está sendo produzido. A agricultura de plantio, então, ela é muito mais visível no modelo intensivo do que no extensivo, mas porque ela faz, então, dessa necessidade de uma produção em larga escala, já que nós estamos falando de uma produção que ela é viabilizada, ela é vista de uma maneira econômica. Ela é criada, então, com o ideal de comercializar aquilo que está, então, sendo produzido. Então, se não surgiu nenhuma dúvida, eu vou estar trazendo algumas questõezinhas para trabalhar e discutir, então, sobre elas, para que nós possamos, então, ter um pouco dessa troca de diálogo e também um feedback do que foi passado nas aulas. E ao finalzinho das questões, eu vou estar, então, trazendo um pequeno gabarito, que vai estar com o resultado final de cada uma das questões passadas aqui.
Então tá. Eu vou ler a questão e ao terminar de ler a questão, eu vou abrir uma enquete, então, para que vocês possam responder. E vou dar mais ou menos uns 5 minutinhos para que todos possam responder. E em seguida eu estarei, então, corrigindo a questão e comentando sobre. A existência de diferentes técnicas e metodologias do uso da terra no meio rural permite a realização de distintas classificações acerca dos sistemas agrícolas. A mais clássica tipologia realizada opõe os métodos ditos primitivos, com uso de amplas áreas, com uso de amplas áreas, baixa produtividade e uso de mão de obra em massa. Dos métodos mais avançados, com produção em alta densidade, técnicas avançadas e utilização de tecnologias mais bem delineadas. A classificação acima descrita opõe as técnicas agropecuárias a subdesenvolvidas e desenvolvidas, B, primitiva e familiar e latifundiária, D, intensiva e extensiva, e E, tradicional e alternativa. Vou abrir aqui agora para vocês poderem responder. Então, gente, vamos lá. Compartilhei então com vocês o resultado da enquete e vamos então para a correção dessa questão. Nós vimos que uma pessoa respondeu C, familiar e latifundiária, só que o que é importante destacar? Aqui ele faz referência, então, às técnicas e metodologias então, de uso da terra, que permite, então, a realização distinta e classificação acerca dos sistemas agrícolas. Então, ele já está pedindo uma sistematização de como que é dado isso. Quando nós estamos falando de um sistema familiar e um latifundiário, nós estamos fugindo, então, um pouco desses sistemas agrícolas e começando a trabalhar mais uma perspectiva agrária. E quando nós queremos, então, buscar a denominação correta para os sistemas agrícolas, sendo ele da mais alta tecnologia e mais alta implementação, e da mais baixa implementação, mais baixa potencial econômico, mais baixo investimento econômico, nós estamos falando, então, mais diretamente da letra D, que seria, então, intensiva e extensiva. Tradicional e alternativa não se encaixa tanto dentro desses conceitos, por conta de que o modelo tradicional da agricultura ele apresenta métodos rudimentares, correto? E quando nós falamos também de produções alternativas, são produções que são diferentes, alternadas, então, do que o que nós conhecemos, então, pelos métodos que nos foram então, até então apresentados. Então, ao mesmo tempo que entra mais como um modelo e não como um sistema, acaba então por sendo então a questão errada. Então, a resposta correta para essa questão é a letra D. Agora, então, indo para a nossa segunda questão. A produção agropecuária na atualidade requer a adoção de sistemas de produção rural, intensivo e extensivo.
que dependem principalmente dois pontos. A. Do tamanho da propriedade e da presença de recursos hídricos abundantes para implementação de pivôs centrais. Letra B. Da existência de fatores naturais como o clima, umidade, solos férteis, relevo plano e proximidade das vias de transporte. Letra C. Das condições físico-geográficas de uma região, da cultura e do nível de desenvolvimento econômico de uma determinada sociedade. Letra D. Do uso de agrotóxicos e de sementes transgênicas, da utilização da mão de obra barata e de técnicas tradicionais de produção. Então, agora eu vou estar abrindo a enquete para que vocês possam responder. Em 5 minutinhos, então, eu vou abrir o microfone para que nós possamos correr juntos. Então tá, vamos lá para a correção dessa questão. Nós vimos que vocês responderam letra C e letra D. Eu vou ler respectivamente cada uma das respostas e tentar então chegar a uma solução. A enquete ficou na frente da resposta D. Então tá, vamos lá. Letra D. Das condições físicas, geográficas de uma região, da cultura e do nível de desenvolvimento econômico de uma determinada sociedade. Então, lembra quando nós falamos do sistema extensivo e do sistema intensivo? Que nós falamos que o do sistema extensivo ele tem a necessidade de ter uma área própria para ele, para que ele possa então ser possível a sua existência, porque aquele produtor que tem uma baixa rentabilidade, que tem uma baixa condição econômica, que não tem grandes investimentos para fazer então a aprimoração daquela região, ele vai então necessitar de um espaço, de uma área físico-geográfica favorável para que ele possa então vir a produzir aquela cultura. Mas caso nós estejamos falando de um produtor com alto, alto possibilidade de investimento, nós então podemos descartar então essa questão e colocar também que é baseado no nível de desenvolvimento econômico de uma determinada sociedade. Então, se nós estivermos falando de um país desenvolvido, nós vamos então estar colocando que, independente da região geográfica, ele vai conseguir produzir. Então, a resposta correta seria a letra C, porque ela consegue trabalhar muito bem as questões dos sistemas intensivos e extensivos. Porque na pergunta ela pede o desses dois sistemas, as principais necessidades do que cada um desses precisa. Então, se nós temos condições físico-geográficas boas, nós temos a possibilidade de um sistema extensivo. Mas caso nós não tenhamos então uma sociedade desenvolvida economicamente, nós então teremos a possibilidade de uma produção intensiva, contanto que nós tenhamos então uma grande parcela da sociedade com alto desenvolvimento econômico.
Então, a resposta certa para essa questão seria a letra C. Vamos então para a nossa seguinte questão. Assinale a opção que apresenta sua fatura intensiva. Letra A, mão de obra qualificada, minifúndios e produtos para exportação. Letra B, mão de obra desqualificada, rotação de culturas e latifúndios. Letra C, mão de obra qualificada, alta produtividade e latifúndios. E letra D, mão de obra desqualificada, baixa produtividade e minifúndios. Vou criar uma enquetezinha aqui, dar o tempo para dar uns minutinhos para vocês responderem. Em seguida, nós corrigimos. Então tá, gente, vamos lá. A questão nos pediu o seguinte: assinale a opção que apresenta somente características da agricultura intensiva. Como nós destacamos anteriormente, a agricultura intensiva ela é aquela que precisa de altos investimentos financeiros, que ela é normalmente situada em grandes áreas de produções, então seria então os grandes latifúndios, e que ela visa também sempre a alta produtividade. Então, se nós formos analisar vocês responderam respectivamente B, C e D. A letra B, mão de obra desqualificada, rotação de culturas e latifúndios. Quando nós estamos falando de um sistema de produção intensivo, nós vamos ter sempre grande investimento científico tecnológico para essas regiões. Então, toda a área produzida ela vai ser sempre muito bem pensada antes de iniciar esse processo de produção. Então, consecutivamente, nós vamos precisar, então, de uma mão de obra qualificada. E como é um sistema que visa mais o lucro do que a rotatividade de produção, eles acabam, então, tendo essa característica mais resultante da alta produtividade e produção de latifúndios, o que, então, nos sugere que a letra C seria a questão correta. Agora, indo para a nossa última questão, aí eu já libero a vocês. Assinale a opção que apresenta somente características da agricultura extensiva. A. Mão de obra qualificada, alta produtividade, solo sem descanso. Letra B. Mão de obra desqualificada, baixa produtividade e minifúndios. Letra C. Mão de obra qualificada, técnicas rudimentares, produção para subsistência. Letra D. Mão de obra desqualificada, uso de fertilizantes e produção para exportação. Vou criar aqui uma enquete, dar uns minutinhos para vocês responderem e logo iremos corrigir a questão.
Então tá, gente, vamos lá. Eu vi que três pessoas então acabaram por respondendo C, mas então vamos analisar. Quando nós estamos falando de uma produção extensiva, vamos ler assim, mão de obra qualificada, técnicas rudimentares e produção disso para subsistência. Tá, vamos lá. Técnicas rudimentares, correto, porque como eles não têm desenvolvimento tecnológico naquela região, acabam por usar de técnicas mais rudimentares, mais tradicionais, sendo ela então as enxadas e demais manuseios braçais. E produção para subsistência, correto também, porque uma das características fundamentais para a agricultura extensiva é a produção para que nós consigamos então nos manter. Só que qual entraria então o erro nessa questãozinha C? Mão de obra qualificada. Por quê? Porque a agricultura extensiva ela não faz necessidade de uma mão de obra qualificada. Ela não faz necessidade que entre um técnico, um cientista ou alguém que venha a pensar de uma maneira mais qualificada, por assim dizer, sobre aquele sistema de plantio. Então, ele acaba por não sendo uma característica, então, do sistema de agricultura extensiva. E quando nós vamos pensar, então, nessas três características que eu acabei de falar, nós temos, então, a letra B, que é mão de obra desqualificada, baixa produtividade e minifúndios. Lembra que eu havia mencionado que o sistema extensivo ele apresenta baixa produtividade e baixa área produtiva? Então, é isso. Acaba, então, por sendo a letra B a questão correta. Eu gostaria, então, de agradecer a atenção de todos vocês. Aqui eu vou deixar o gabarito no final do slide. Estarei, então, Estarei upando ele no Drive, que tem desafio com as nossas aulas. E agradecer, então, a atenção de todos. Qualquer dúvida que surgir, vocês podem perguntar, que nós ainda temos minutinhos. Mas, caso não tenha ficado nenhuma dúvida, eu gostaria, então, de agradecer a presença de vocês hoje e desejar para vocês uma boa semana, bons estudos e uma boa tarde, final de tarde.